Como é bom nós voltarmos à igreja, né? Como é bom revermos os irmãos. Praticamente aí quase 3 meses, né? Voltamos semana passada, quase 3 meses aí sem ministrarmos a ceia aqui na nossa casa, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. É importante, querido, nós percebermos que nós estamos num mundo que está em constante transformação, está em constante mudança. E nós precisamos aprender a nos adaptar. E esse mundo, ele sempre foi e sempre será abalado, né? Ou guerras, ou pestes, ou fome, ou terremotos, ou crises. Elas sempre vão acontecer. Até as pessoas falam muito, né, dessa crise, mas para aqueles que conhecem a Bíblia, querido, não há nenhuma novidade no que está acontecendo. A grande questão não é as coisas que estão acontecendo. A grande questão é onde nós estamos alicerçados. Porque é isso que vai fazer a diferença. Essa situação, ela veio para o mundo inteiro, como Pedro falou. Não importa se a pessoa crê em Deus ou não crê em Deus, se ela é branca, se ela é preta, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é importante, se ela é humilde, não interessa. O vírus, ele veio aí, a pandemia, ela veio para o mundo inteiro. O que vai diferenciar então? É onde nós estamos firmados, é onde nós estamos alicerçados. Isso que é importante, né, congregarmos, apesar de, até confesso que é bem mais cômodo, né, você vai pegando o hábito, ficar cultando de casa, né? Você não precisa colocar roupa bonita, né? A vantagem das máscaras é alguns rostos aqui que a gente não precisa ver, né? Só ver os bonitos, mas olha como é difícil a gente cantar de máscara. Mas temos que nos adaptar. Tudo é uma questão de nos adaptarmos. Agora, o que nós aprendemos nessa pandemia? Que Deus, ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele também está nas nossas casas, quando cultuamos, quando adoramos, quando louvamos. Mas a importância de congregar é fundamental. Porque aqui a gente revê os irmãos, aqui a gente revê pessoas. Apesar de estarmos num momento onde não dá para abraçar, não dá para se cumprimentar como gostaríamos, mas sabemos que isso é passageiro, isso vai passar. Logo aí estaremos voltando à normalidade. Sabe por quê, queridos? Porque eu acho que você já ouviu isso aqui nessa igreja. Tudo passa. Tudo passa. E essa pandemia, em nome de Jesus, vai passar. Mas a palavra de Deus, ela não passa. Ela permanece a mesma para sempre. Amém? Aproveitar que você está em pé, né? Louvo a Deus pela sua vida. Você está aqui presente. Você que está aí na sua casa, né? Daqui a pouquinho nós vamos cear. Você que não pôde vir à igreja, você vai poder estar ceando da sua casa, vai separando aí o seu pão, o seu suco de uva, para junto nós cearmos. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo de número 8. Gostaria de compartilhar esse texto com vocês. Estaremos ministrando a palavra, depois estaremos ceando. João, capítulo de número 8. É um texto muito conhecido, mas ele é bem propício. Evangelho de João, capítulo número 8. Se você está aí na sua casa, nos acompanhe também. João, capítulo 8, versículo 1, diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela.
tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram, a começar pelos mais velhos, até os últimos ficarem. Até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Pai, nós somos gratos pela oportunidade, o privilégio que temos de mais uma vez estarmos reunidos na Tua casa, para juntos prestarmos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Continue falando conosco, assim como o Senhor falou através do louvor. Conosco que estamos aqui no templo físico, com todos aqueles também que estão nos acompanhando de suas casas, nas redes sociais. Que o Senhor de uma forma singular toque em cada vida, em cada coração. Que a sua palavra, meu Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetre na nossa alma, no nosso coração, para que nós venhamos nessa noite entender e compreender tudo o que quer nos revelar através dela. É no teu nome que pedimos e já te agradecemos. Amém. Podeis assentar, queridos? Amém. Olha que cena, no mínimo, constrangedora, né? Essa situação. Você imagine uma mulher que estava praticando um adultério e de repente algumas pessoas invadem o âmbito onde ela está praticando o adultério e ali eles catam ela pela força para praticar o adultério, não dá para praticar de roupa, então ela está praticamente sem roupa e eles tiram ela da casa que ela está, começam a puxar ela pelo meio da rua. Obrigado, querido. Começam a gritar e todo mundo vendo, e vão desfilando com ela até chegar ao templo. Chegando ao templo, Jesus estava ali no pátio do templo ensinando, muitas pessoas ali ouvindo, e agora esses homens que apanharam essa mulher em pleno ato de adultério, eles invadem aquele lugar, jogam a mulher próxima de Jesus, com certeza ela cai, se inclina, fica ali inclinada, cabeça baixa, talvez coberta apenas por um lençol, com uma vergonha total, com uma angústia total, com medo. Dá para você imaginar a cena, o que estava passando pelo coração dessa mulher, pela mente dessa mulher? O que você acha que estava na cabeça dela nesse momento? A vergonha que ela estava sentindo. Com certeza muitas pessoas conheciam ela, falavam o nome dela, acusando, condenando, e todos gritando, né, que ela tem que morrer, que ela tem que ser apedrejada. E aí ela agora está diante de Jesus com vergonha, ela não consegue talvez nem erguer os olhos para olhar para Jesus. Atrás dela os acusadores falando dela. Imagine o trauma que isso trouxe para ela, o medo, a culpa, a vergonha que ela estava sentindo. Olhe, imagina bem essa situação. E agora esses homens, conhecidos como escribas e fariseus, que eram os religiosos, que eram aqueles que viviam no templo, que eram aqueles que viviam dizendo que praticavam a lei de Deus, simplesmente agora eles estão acusando, condenando, julgando e falando para tomar uma atitude. É lógico que eles queriam pegar Jesus. O foco deles não era a mulher. Usaram a mulher, né, como algo simplesmente para atacar Jesus, como um álibi. Fazia tempo que eles estão perseguindo Jesus, faz tempo que a palavra de Jesus incomoda esses religiosos, incomoda esses doutores da lei. E agora eles pegam Jesus de calça curta. Por quê? Como se desse para pegar Jesus de calça curta, né? Eles tentam. Por quê? Porque os romanos proibiam que os judeus condenassem à morte. Apesar de que na lei de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 22, em Levítico capítulo 20, falar explicitamente que a mulher e o homem apanhado de adultério, não dá para adulterar sozinho, né?
Com certeza o homem ali, eles encobertaram, eles deram a oportunidade dele fugir e levaram só a mulher. E a lei dizia que o homem e a mulher apanhada em adultério, ela deveria ser levada ao meio da rua, em praça pública, e ser apedrejada. E agora eles pegam essa situação e colocam diante de Jesus, para ver se agora eles pegam Jesus de alguma forma. Porque Jesus fala que ela tem que ser morta, que ela tem que ser apedrejada, Jesus está indo contra os romanos. E Jesus poderia sofrer uma punição pelo exército romano, porque só os romanos poderiam condenar a morte. Os judeus poderiam até levar para os romanos, como eles fizeram com Jesus, e os romanos falar, pode matar. Pode matar, mas sem a autorização dos romanos não podia. Eles estavam vivendo sob o domínio dos romanos. E agora, se Jesus fala, não é para atacar pedra, não é para apedrejar, não é para matar, Jesus estaria indo contra a lei de Moisés. Jesus estaria falando contra Deus, contra a palavra. Então, olha a situação que eles quiseram colocar Jesus. Deixa eu abrir um parênteses aqui, querido. E isso aqui cabe uma lição para todos nós. Às vezes nos colocam em situações semelhantes. As pessoas querem, muitas das vezes, que saia algo da nossa boca. Elas nos colocam numa situação desconfortável, para nós darmos o nosso juízo, para nós falarmos algo. E muitas das vezes, por nós não termos controle emocional, muitas das vezes, por nós não pensarmos antes de falar, a gente acaba se deixando levar pela emoção do momento e acaba falando coisas que nós não deveríamos falar. Vem uma amiga e conta para você algo de uma outra amiga e fala, o que você acha? Aí você acha, eu acho que ela fez errado, eu acho que ela não devia fazer isso. Aí de repente ela vai lá e conta de uma maneira já diferente e aquilo vai virando uma bola de neve. Uma das coisas que a gente aprende aqui com Jesus, que ninguém tem que colocar pressão em nós. Jesus não se deixou ser pressionado pelos escribas e fariseus. Eles chegaram para Jesus e falaram, Senhor, o que o Senhor disse que tem que fazer? O que Jesus fez? Não fez nada. Ele simplesmente não deu resposta. Ele abaixou as ruas, o pátio do templo com certeza tinha terra ali. Jesus começou a fazer alguns rabiscos ali na areia, talvez uns desenhos. Se tivesse burca, ele estaria ali jogando burca, terminando, né? Mas os caras insistiram e ficaram falando. E como eles insistiram, Jesus levantou, se inclinou novamente, ficou na altura deles, porque quando Jesus abaixou, ele está no mesmo nível ali da mulher. Ele está deixando todo mundo falar, gritar, murmurar, xingar, brigar. E ele está ali parado, pensando. Talvez meditando, vendo a situação daquela mulher. Mas como eles começaram a insistir, querendo uma resposta dele, ele levanta e ele dá uma resposta maravilhosa, porque ele pensou antes de falar. Isso é muito importante, querido. Aprenda, a primeira lição aqui, pense antes de falar. Não fale a primeira coisa que vem na sua cabeça. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter discernimento, a gente tem que ter controle emocional. Palavras machucam mais do que tapas. Provérbios diz que é mais fácil você conquistar uma cidade fortificada com muralha, com muros, com portões, do que conquistar um coração ofendido. Então tome cuidado com a língua. Tiago diz que a língua, ela tem uma pessoa imortal. A língua é um veneno, então tome cuidado com a língua. Mas como esses homens tinham prazer em julgar, em condenar, eles estão pressionando Jesus. Jesus se coloca em pé e fala, tudo bem, a lei de Moisés realmente fala que a mulher apanhada em adultério, o homem apanhado em adultério, ele teria que ser apedrejado. Está na lei, é bíblico, está escrito. Mas deixa eu falar para vocês, pode tacar a pedra sim, mas comece por aquele que não tem pecado. Sabe o que Jesus fez? Jesus nivelou. Porque nós temos essa mania, querido, de achar que tem pecados maiores do que outros. Por a gente não gostar de certas coisas, que
que outros fazem, nós nos julgamos melhor do que eles, como se nós não fizéssemos nada de errado. Por isso que Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o texto diz o quê? Que começaram a disfarçar, todos com pedra na mão já, viu? Todos esperando ali a resposta de Jesus para eles começarem a tacar pedra, porque não tinha como escapar. E agora eles vão saindo, até não ficar mais ninguém. O pecado dessa mulher foi exposto, querido, à luz de todos. A cidade, a igreja, os familiares, os amigos, todos ficaram sabendo do que essa mulher fez. O medo, a culpa, a vergonha dela era enorme. E agora todos aqueles que haviam julgado, condenado, acusado, começam a se enxergar, começam a ver as suas próprias falhas, os seus próprios erros, reconhecem que têm pecado, reconhecem que não são perfeitos, e reconhecem que não têm o direito de tacar pedra. Apesar dela ter pecado, mas eles não tinham o direito, porque eles também tinham pecado. E aí eles foram saindo. Os acusadores também, todos foram saindo. Aí ficou só Jesus e a mulher. Mas Jesus tinha dado uma sentença. E qual que era a sentença? Que poderia tacar pedra quem não tivesse pecado. Então quem não tem pecado pode tacar pedra. Só que o que aconteceu? Foram todos embora, não ficou ninguém. Mas Jesus ficou. E a mulher ficou. E Jesus, ele não tinha pecado. Então se tem alguém que tinha direito de tacar pedra, quem era? Então vamos lá, ele tinha o direito de tacar pedra, sim ou não? Mas ele tacou? Agora deixa eu fazer uma perguntinha. Quem nos dá o direito de tacarmos pedra em alguém? Porventura algum de nós? Deixa eu olhar aqui bem, às vezes eu vejo umas asinhas de anjo, né? Umas arroraninhas, deixa eu olhar bem aqui na cabecinha de alguém, se tem alguém que parece anjo, né? Se tem alguém aqui que é perfeito, que não tem pecado. Querido, quem nos dá o direito de tacar pedra em alguém? Só pode tacar pedra, a sentença de Jesus é essa. A gente tem que entender a Bíblia, querido. Jesus, ele é a chave hermenêutica, tudo tem que passar por Jesus. Não dá para você simplesmente ler a Bíblia sem o filtro de Jesus. Senão você vai fazendo tudo. A lei mandou, faz. A lei mandou, faz. A lei... Não, calma aí, tem um filtro de Jesus. Qual que é o filtro? Pecou, pecou. Mas quem não tem pecado é aquele que pode tacar pedra. Pronto. Acabou. Nivelou todo mundo, tanto aquela mulher adúltera, como aqueles homens que estavam acusando. Com certeza ali no meio tinha um monte de adúltero também, que não tinham sido descobertos, que não tinham sido levados à praça pública, que não tinham sido exposto à vergonha deles. Todos que estavam ali não eram perfeitos. Talvez se não adulteraram, mas alguns se prostituíram, outros falavam mentira, outros eram invejosos, outros eram avarentos, outros eram ciumentos, outros eram caluniadores, tudo que a lei também condenava. Mas eles pegaram aquela mulher para Cristo, eles pegaram aquela mulher para fazer de vítima. E aí o que Jesus fez? Jesus nivelou, falou: olha, todos estão no mesmo barco. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Querido, não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente tem que parar com essa mania de qualificar pecado. Achar que um pecado é pior que o outro. Pecado é pecado. É por isso que ninguém vai para o céu se não for por Cristo. Porque todos pecaram. E agora, o único que podia julgar, o único que podia condenar, o único que podia tacar a pedra, ele escolheu o quê? Perdoar. Ele escolheu perdoar. Ele tinha o direito. Eu e você não temos o direito de acusar ninguém, de condenar ninguém, de julgar ninguém, de tacar pedra em ninguém. Porque Jesus é o que tinha o direito. E ele não fez isso. Então como que eu posso fazer isso? E hoje, querido, se nós olharmos nas redes sociais,
Meu Deus, que desânimo. Como existe maldade. É um falando mal do outro, constantemente. Sabe aquela história, o sujo falando do mal lavado? Eu vi uma ilustração uma vez de um pastor lá em São Paulo, eu nunca mais esqueci, numa assembleia. Ele falou da briga de bugio, até é meio chulo a ilustração, mas ela é bem propícia. Aí ele falou da briga de macaco bugio, né? Aqueles macacos bugio. Você sabe como que eles brigam? Literalmente, defecando e tacando merda um no outro. E às vezes é isso que acontece. Amizades são rompidas, pessoas são magoadas, pessoas muitas das vezes não sabem lidar com essa situação, entram até em crises. Por quê? Porque julgamos, acusamos e condenamos. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, e que todos vocês que estão aqui, você que está assistindo, nunca esqueça, nenhum de nós temos esse direito. Nós podemos até ver, nós podemos até saber que é errado, mas não cabe a nós condenarmos, julgarmos, tacarmos pedra. Porque cada um vai dar conta de si mesmo diante de Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo. Por que Mateus capítulo 7 fala, não julgueis, com a medida com que você medir? Então, para com isso. É você que está dando a régua para o próprio diabo te nivelar, te medir. O que você cobra do outro, você vai ser cobrado. Querido, nós não podemos perder tempo para maldizer, nós não podemos perder tempo amaldiçoando, condenando. Nós temos que, são poucos hoje que exercem o ministério que Jesus nos ensinou, que é o amor, que é o perdão. E nós temos que ser esse povo, o povo do amparo, o povo do perdão, o povo do refúgio, o povo do refrigério, o povo que não julga, o povo que não condena, mas o povo que se compadece. Porque no meio daquela multidão, querido, só um se compadeceu da situação daquela mulher. As pessoas não estavam constrangidas pela situação dela. As pessoas não estavam tristes pelo que estava acontecendo com ela. Não, as pessoas estavam com prazer de tacar pedra, com prazer de pegar alguém no erro. Olha onde o ser humano chega. Prazer de ver o outro mal, prazer em ver o outro sendo subjugado, condenado, morto. Olha que espécie de ser humano que nós somos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o único que podia condenar, ele não condenou. Ele simplesmente olhou para ela e falou, filha, cadê os teus acusadores? Ela olhou para trás, não tinha mais ninguém. Falou, nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. E aqui cabe mais um parênteses. Jesus não pôs a mão sobre ela e falou, a partir de hoje você está livre do espírito de adultério. Não, querido. Sobre os enfermos, sobre os endemoniados, Jesus colocava a mão e falava, sai. Era uma deficiência física, Jesus impunha as mãos e curava. Era um espírito maligno, Jesus empunhava as mãos e curava, porque era algo que estava além da força daquela pessoa. Agora, decidir não adulterar mais era uma escolha pessoal dela. E é por isso que Jesus fala, olha, vai e não peques mais. Em algumas versões diz, para que não te suceda coisa pior. Porque hoje eu estava aqui, pode ser que amanhã você seja apanhado de adultério de novo, eu não vou estar, vão te apedrejar, vão te matar. Agora eu tenho certeza que aquela vergonha, aquela situação foi tão constrangedora para ela, e o impacto do perdão de Cristo foi tão grande pela vida dela, e com certeza essa mulher mudou radicalmente daquele dia em diante. Ela foi uma nova criatura, uma nova mulher. Mas deixa eu trazer para o nosso contexto atual hoje. Essa história aconteceu há 2000 anos atrás. Essa mulher já morreu, ela tem a parte dela na história. Não tem mais nada que eu e você possa fazer. Mas, querido, o que nós aprendemos com esse texto? Trazendo para o nosso contexto de hoje. O que você faria? O que aconteceria com você agora? Se todo o seu pecado fosse exposto? Se todos os seus erros viessem à tona, assim como aquela mulher foi apanhada em pleno ato adulterando, se agora abrisse a sua caixa preta
e descobrisse todas as suas falhas, todos os seus erros. A caixa preta seria pegar o seu celular sem senha, o seu WhatsApp, e começar a olhar nele ali, o seu Facebook, seu Instagram, o seu Google, a busca. Quais são os históricos do seu Google? Como eu posso ajudar pessoas? Google. O que eu faço para ser um cristão melhor? Google. Será que essa é as nossas buscas no Google? Ninguém faz uma busquinha ali indesejada que depois ele apaga para ninguém saber onde ele buscou? O Leandro Carnal, ele conta a história de um amigo dele que diz que traía a esposa. E toda vez que ele traía a esposa, ele ia atrás de mexerica. E aí ele comprava mexerica, abria mexerica no carro e chupava mexerica para quê? Para quando ele chegasse em casa, a esposa não sentisse o cheiro da outra mulher. Aí o Leandro Carnal disse para ele: vem cá, não é melhor ser fiel? Porque esse negócio de não ser fiel dá tanto trabalho. Você vai, traz a esposa, tem que ir atrás de mexerica, comprar mexerica. E aí tem aquele medo do telefone, da mulher pegar o seu telefone, pegar o seu WhatsApp, descobrir a conversa. Você tem que ir lá na nuvem, apagar da nuvem, tirar do seu histórico. Não é mais fácil ser fiel? É mais ou menos isso, querido. Do que se queixa o homem? Seus próprios pecados. A vida que nós estamos levando é culpa nossa. Mas vamos imaginar hoje, se pegassem você com a mão na botija, como diz o ditado popular lá fora. Se pegassem você agora, expusesse todas as suas falhas, todo o seu pecado, tudo aquilo que você fez de errado. Como você agiria? O que você sentiria? Vergonha? Medo? Culpa? Arrependimento? Como você se sentiria? Todo mundo sabendo, falando: olha, fulano, nossa, você ficou sabendo? E aí todo mundo começa a olhar para você assim, e você fica com aquela vergonha, aquele medo, aquela culpa. Como você agiria? Como os seus amigos agiriam? Sabendo o que você fez. Como os seus inimigos agiriam sabendo o que você fez? Eles iam aproveitar. Como seus familiares agiriam descobrindo todos os seus erros, tudo que você fez de errado. Aquele dinheiro que você pegou que não era seu, aquele adultério que você escondeu por tantos anos e apareceu, aquele aborto que você fez e ninguém sabia até então, aquela mentira que você contou para os seus pais e eles acreditaram e agora eles descobriram que é verdade. Como a sua esposa agiria descobrindo os seus erros? Como seu esposo agiria descobrindo as suas falhas? Como que a sua família? Pense nisso, querido. Se fosse exposto agora tudo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que a gente esconde, porque nós somos seres humanos. Nós somos aquele que quando acertamos, queremos que todo mundo veja, mas quando erramos, queremos que ninguém fique sabendo. Mas eu estou falando agora de uma realidade, de ser exposto todos os seus erros, todas as suas falhas. Imagine agora todas essas pessoas olhando para você. E aqui vai a pergunta mais interessante dessa noite. Como a igreja agiria se descobrisse todos os seus pecados? Como a igreja agiria se descobrisse que você não é quem você aparenta ser? Que você estava se escondendo atrás de uma máscara. E aqui literalmente todos vocês estão se escondendo atrás da máscara. Ah, queridos, com certeza a vergonha tomaria conta da sua vida, da minha vida. O medo, a culpa. Se você entrasse na igreja sabendo que todos sabem do seu pecado, como que as pessoas olhariam para você? Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vamos lá. Olha para ela aí com aquele olharzinho desconfiado.
Eu sei o que você fez. Hã? Até treme as pernas, né? Ai, não vou mais vir na igreja, descobriram o que eu fiz. Já pensou, querido? Agora, olhe que decepção. Olhe o que a religião fez com a igreja. A religião transformou a igreja no pior lugar do mundo para pecadores. Sendo que a igreja deveria ser o melhor lugar do mundo para os pecadores. A igreja deveria ser o lugar do abrigo. A igreja deveria ser o lugar da compreensão. A igreja deveria ser o lugar da misericórdia. A igreja tem que ser o lugar do perdão. Mas muitas das vezes a igreja ela se transformou nesse covil de escribas e fariseus, que tem prazer em julgar, que tem prazer em condenar, que tem prazer em criticar, que tem prazer em falar mal, que tem prazer em ver o outro pior. Querido, quando alguém sabe que alguém está bem, ele fica triste. Mas se alguém sabe que alguém está pior do que ele fica alegre. Olha o que Paulo diz em Romanos. Ele diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com os que choram até vai. A pessoa está passando um momento difícil, perdeu o emprego, perdeu um ente querido, está numa situação, você vai lá, abraça, até chora com ela, mas se alegrar com aqueles que se alegram. Ganhei um carro novo e você acabou de bater o seu. Você vê alguém falando: nossa, nem conheço, uma pessoa veio lá e me deu um carro zerinho, quitado, e você acabou de ter o seu carro apreendido por falta de pagar as prestações. Aí você fala assim: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque foi ela que ganhou o carro. Porque eu não queria que ela tivesse na minha pele e ela estivesse perdendo o carro. Obrigado, Senhor, que o Senhor permitiu que fosse eu que perdesse o carro e não ela. Jesus, muito obrigado por deixar eu passar por essa situação difícil, mas não deixar esse meu irmão, essa minha irmã querida, que eu amo tanto, passar por essa situação difícil. Oh, querido, por isso que eu amo vocês, porque é assim que vocês pensam. Igreja de Jesus é assim. Aqui é a igreja de Jesus, amém? Então é assim que a gente pensa. Como eu já falei aqui, bateram no carro do vizinho. Ai, que dó, por que não bateram no meu, justo do meu vizinho, que não tem essa fé, que não tem essa calma que eu tenho? Agora ele vai ficar bravo, vai se desesperar, vai brigar. Eu não, se baterem no meu carro, eu vou trabalhar de ônibus na boa, porque eu sou de Jesus. Ah, querido, como Deus anseia de ver uma igreja que vive o evangelho verdadeiro, não esse evangelho que condena, esse evangelho que critica, esse evangelho de escriba e fariseu que só põe defeito. Só põe defeito. Aí você vai ver que está aumentando muito o número do quê? Dos desigrejados, que se desiludiram com a igreja. Não querem mais vir à igreja, por quê? Porque a igreja tem falhas, tem defeito, tem acusadores, tem. Só que eles não sabem o mal que eles estão fazendo para eles mesmos também não estarem cultuando numa igreja. Não estarem frequentando uma igreja. Porque eles também caem no erro, no pecado, de se sentirem autossuficientes e melhor do que quem está na igreja. Ah, eu não vou na igreja porque lá só tem falso. Como se ele não fosse. Como se ele fosse perfeito. Ah, não vou lá na igreja lá porque lá as pessoas é isso, aquilo, aquilo outro. Como se ele na casa dele tivesse sendo um monge, né? Só orando, lendo a Bíblia e adorando ao Senhor, e fazendo as boas obras. Hipocrisia pura. É desculpa. É desculpa. Porque aqui na igreja, querido, aqui é o lugar, deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Aqui é o lugar, sim, dos seus pecados serem expostos. Aqui é o lugar do ladrão, aqui é o lugar do adúltero, da adúltera, do prostituto, da prostituta. Aqui é o lugar do mentiroso. Aqui é o lugar do safado, aqui é o lugar do pilantra, aqui é o lugar do feiticeiro. Aqui é o lugar de todo mundo que erra. Esse é o lugar. É aqui que você ouve que essas coisas que você está praticando, que parece até natural lá fora, é errado, é pecado e não agrada a Deus. É aqui que você ouve, porque lá fora tudo é normal.
mas eu estou abrindo mão de estar vindo aqui. Não estou falando nessa pandemia agora, né? Eu sei que muitos gostariam de estar aqui, mas muitos estão dando graças a Deus que dure mais 5 anos para não ir na igreja. Não sair da zoninha dele de conforto. Mas aqui é o lugar de você ser constrangido ao arrependimento. Aqui não é um lugar para a gente te condenar, aqui não é um lugar para a gente julgar, aqui não é um lugar para a gente criticar. Não, aqui é um lugar para a gente falar a verdade para você e para você se enxergar. E como Jesus falou, filhinha, você errou. Está perdoada. Vai embora. Mas não peques mais. Não peques mais. Que não é um lugar para ser condenado, aqui é o lugar para ser perdoado. Mas aqui é o lugar para olhar no olho e falar, você errou, você falhou, mas Jesus te perdoa, eu também, vai e não peques mais. Sabe por quê, querido? Porque o pecado nos escraviza. O pecado nos atrofia. O pecado tira de nós a alegria de viver. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas. Aqui não é um lugar de gente que não tem defeito. Não, senão Jesus não precisaria morrer. Por que Jesus morreu? Por causa do pecado dele? Não, por causa do meu, por causa do seu, por causa do nosso. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É por isso que nós vamos participar já do corpo e do sangue de Cristo. Ele precisou ir para a cruz, ele precisou morrer para que eu e você não precisasse passar por essa vergonha, por essa humilhação, por essa condenação, por esse julgamento. Jesus foi no lugar da mulher. Quando ele perdoou a mulher, ele simplesmente perdoou e ficou barato. Não, ele pagou o preço, ele morreu no lugar dela. Ela era para morrer, mas ele tomou o lugar dela. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se fez pecado. Então, olhe como que não dá para viver sem esse Jesus, porque pecadores somos. Mas bom seria que não pecássemos nunca mais. Mas infelizmente, por mais que Deus nos perdoe, por mais que nós nos sintamos restaurados, perdoados por Ele, infelizmente nós somos pecadores por natureza. E quando a gente menos imagina, quando a gente acha que está forte, a gente vai lá e quebra a cara. Faz algo que não deveria fazer. Aí vem a culpa de novo, vem o medo de novo, vem a vergonha de novo, vem o remorso de novo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Nunca abra mão de quando você errar, se prostrar diante de Cristo, reconhecer o seu erro e pedir perdão e acabou. Porque como a Bíblia diz, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo. Quem vai condenar você por alguma coisa? Se foi Cristo que morreu por você. Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado. Eu e você somos lavados e remidos por esse sangue de Cristo. Porque Deus ele não tem prazer em ver ninguém condenado. Deus não tem prazer em ver ninguém se sentindo culpado. Deus não tem prazer em ver ninguém se sentindo envergonhado. E é isso que o pecado faz. Como eu falei, o pecado escraviza. O pecado, ele faz com que você definha. Você vai perdendo a alegria, você vai perdendo o prazer de viver, você vai perdendo a motivação pelas coisas, você vai se sentindo o mais impuro, o mais injusto de todos. Você vai olhando como se todo mundo já soubesse dos seus erros, e você vai se sentindo inferiorizado. Querido, Jesus nivelou. Ele falou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Somos pecadores sim, mas somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Não importa o que você fez, porque você é salvo não pelo que você fez, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso que te salva, é isso que te purifica. Agora, voltando ao texto, o que aconteceu com aquela multidão, querido? Foram todos embora. Mas sabe como que eles foram embora? Se sentindo culpados. Olha que interessante. Eles levaram aquela mulher que era culpada, e eles se sentindo justificados. Eu não fui apanhada adultério, ela foi. Eu não tenho que morrer, ela tem que morrer.
receber pedra. E essa é a cena. Eles levam aquela mulher para ser apedrejada. Estão com pedra na mão para atacar nela. Se sentem melhor do que elas, mas quando Jesus os nivela e coloca eles na mesma situação da mulher, todos têm pecado. Mas todos eles, essa grande multidão que estava ali, foi embora, se sentindo culpados. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. E como a mulher foi embora? Se sentindo o quê? Como se sentindo? Perdoada. E o perdão, querido, qualquer pessoa que é perdoada, sabe o que gera nela? Gratidão. Aquela mulher saiu dali sendo grata a Cristo, sendo grata pelo perdão dele, pela misericórdia dele, porque ele podia tacar pedra, ele podia condenar, ele podia matar, mas ele escolheu perdoar. Então aquela mulher foi e será eternamente grata a Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. É isso que eu e você devemos ser. Pessoas com consciência que é pecador, mas que tem o pecado perdoado, pago, testelestai, foi pago, o seu pecado foi pago. E isso tem que gerar em você uma pessoa grata, porque culpados não adoram a Deus, mas perdoados vivem em constante adoração a Deus, vivem em constante gratidão a Deus. Então é muito melhor ser um pecador perdoado do que um pecador culpado, que não se arrependeu, que não reconhece a culpa, que não reconhece as falhas, que só vê defeito no outro. Não, querido. Essa mulher, ela sabia que o que Jesus fez mudou a vida dela eternamente. E é isso que eu e você precisamos entender. Porque se não fosse o que Jesus fez na cruz do Calvário, eu e você estaremos condenados ao inferno, à perdição eterna. Mas foi o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado, de toda a culpa, de todo o medo, de toda a insegurança, de toda a vergonha. A pergunta que eu faço para você hoje é: como você quer sair daqui? Você quer sair daqui nessa noite como alguém que sabe que o seu pecado foi exposto, se sentindo culpado, envergonhado? Ou alguém que reconhece que o seu pecado já foi exposto? Deus sabe, o diabo sabe. Não adianta você tentar esconder. Você vai prestar conta para quem sabe. E nada, querido, que está encoberto não vai vir à tona. Desculpa a minha sinceridade. Não adianta você achar que o que você fez de errado, como ninguém descobriu, vai ficar por exemplo. Vai vir, querido. Esse é um álibi que o diabo vai usar na pior hora da sua vida. Hora que não deveria aparecer de jeito nenhum, ele vai aparecer. Por isso que não vale a pena ficar carregando culpa. É por isso que você tem que chegar diante de Deus, não importa o que você fez. É falar: Senhor, me perdoa, nós estamos diante da mesa do Senhor, daqui a pouquinho nós vamos cear. Ou você quer que eu tenha aqui o dom da revelação? Oh, Deus está me revelando aqui. Tem um irmão e uma irmã, meu Deus, e o que eu estou vendo aqui? Eu vou falar o seu nome. Aí a pessoa até treme na cadeira. Parece que a gente precisa disso. Falar que vai ter revelação, dá até dor de barriga, tem gente que vai até para o banheiro. Cuidado, que o pregador, você que foi para o banheiro aí, viu? Querido, a melhor coisa, contextualizando, é andar com a cara descoberta. Vocês estão vendo como é ruim andar de máscara? Não incomoda andar de máscara? Não atrapalha andar de máscara? Só que hoje vocês são obrigados a andar de máscara por causa do coronavírus. Mas é desconfortante andar de máscara. Querido, existe uma outra máscara espiritual, trazendo para um lado espiritual, que muitos vivem colocando, querendo mostrar uma pessoa que não é,
querendo se justificar dos erros. Eu briguei mesmo, mas eu briguei por causa de... Não, você brigou porque você é pecador, porque você é falho, porque você tem defeito. Você falou mal porque é sua natureza, você é ruim mesmo. Nós temos esse espírito de escriba, de fariseu, que gosta de julgar, que gosta de condenar, que gosta de criticar. Mas quando é para o nosso lado, a gente ameniza. Mas não foi bem assim, né? Eu falei, mas não foi desse jeito. Mas se é para o outro, a gente joga gasolina. Nós somos o povo pacificador. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, bem-aventurados pacificadores, porque deles é o reino do céu. Por isso não julgue, não critique e não reclame. Porque todos estamos no mesmo balaio. Todos somos pecadores. Tire as suas máscaras, não essa literalmente aí, né? Tire as máscaras interiores. Tire essa máscara de querer mostrar uma coisa que você não é. Só para os outros ter uma boa imagem de você. Querido, Deus te conhece no avesso. A melhor coisa diante de Deus é a sinceridade. Senhor, estou com vergonha diante do Senhor. Me pequei, realmente fiz o que não devia. Me perdoa. Pronto, querido. Sabe o que Jesus fala em Mateus 11, 28? Vinde a mim. Todos vós estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você está carregando um fardo pesado, querido, esse é o fardo da culpa, do medo, da insegurança. Jesus está mandando você trocar e pegar o fardo dele, que é leve. Por isso que não dá para abrir mão de Jesus. Você pode abrir mão do emprego, você pode abrir mão do namorado, do esposo, da esposa, do trabalho, do carro, da casa. Você pode abrir mão de tudo. Você ainda tem muita coisa para fazer, mas se você abrir mão de Jesus, quem vai te perdoar? Quem pode pagar pelos seus pecados? Quem pode passar uma borracha? Como o Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é mim, bendiga o teu santo nome, bendiga a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Quando você anda se sentindo perdoado, querido, o fardo é leve, o jugo é suave. Quem vai te acusar? Quem pode enfiar o dedo e falar, não, foi Jesus que perdoou? Não, Jesus era o único que podia me tacar pedra e Ele escolheu me perdoar. Quem é você para me condenar? Quem é você para me julgar? Quem é você para falar que eu não tenho mais jeito, se Jesus falou que eu tenho? Olha que coisa linda. Quando você entende isso, você não tem mais medo. Você não tem mais insegurança. Você não vive mais olhando nos comentários que estão falando de você. Ai, cortei o cabelo, estou falando do meu cabelo. Aí tem, ai, ficou lindo, ficou maravilhoso. A maioria é falso, viu? Ai, tá bonito. Aí vem um lá, nossa, ficou horrível. Aí você bloqueia. Aí você fica magoado. Aí você se chateia. Aí você perde até a fome. Porque alguém fez um comentário. Ai, como nós somos... Deixa para lá. Que Deus nos ajude a termos uma consciência do Evangelho. Porque o que realmente liberta é esse Evangelho. Que tem prazer em perdoar e não em condenar. Você escolhe como você quer sair daqui nessa noite. Perdoado ou culpado? Culpado todos nós somos. Mas hoje você pode encontrar o perdão de Deus. Ou ir embora e se esconder atrás da sua máscara. Enquanto nós preparamos para a ceia aqui, curva a sua cabeça, feche seus olhos, ore aí. Você que está na sua casa aí, tá? Ore aí na sua casa. Já vai se preparando aí que nós vamos estar ceando.